Aula 39 do curso React Essencial e Acelerado, título React Bootstrap Elementos, né? Elementos de React Bootstrap. Muito bem. Antes de mostrar os elementos, exemplos na verdade, eu queria comentar sobre duas características importantes de React Bootstrap. Bom, primeiro, aqueles elementos de interface que eu preciso, nós temos eles implementados como componentes prontos React, componentes React. Né? Então, botões, que eu já mencionei em aula anterior, modais, barras de navegação, etc. Né? E, além disso, uma outra característica marcante do React Bootstrap é que ele reusa de Bootstrap o sistema de grid responsivo. Então, com esse sistema, o que acontece? A minha aplicação ela é capaz de se adaptar a diferentes tamanhos de tela e é muito simples fazer isso. Uma vez que eu adoto o React Bootstrap, quer dizer, criar uma aplicação responsiva é alguma coisa relativamente fácil, muito mais fácil do que fazer isso, por exemplo, com CSS puro. Né? Muito bem, vamos olhar então elementos, na verdade componentes do React Bootstrap. Então, primeiro o componente button. Então vejam o seguinte, React Bootstrap ele me fornece o componente button. Então, o que nós vemos aí em cima são diferentes apresentações do componente button. Né? Cada apresentação dessa é uma variante do componente button. Então, olhando o código ali embaixo, pegando ali o primeiro botão colocado, assim, button, variant igual a primary. Primary é esse botão azul que aparece à esquerda. Né? Com o texto primary, que é o que nós estamos lendo. Então vejam, eu instancio um componente button, defino uma variante, e aí eu tenho um botão com formato predefinido. E vejam, todos os demais estão nesse código sendo instanciados. Ok? Então vejam, o componente button. Olha, eu quero um botão warning, quero um botão danger, success. Ok, então já tenho esses botões predefinidos. Simplesmente vou lá e escolho o que eu quero. Bom, alert, né? Então, mensagens de alerta. Então, da mesma forma, a gente tem o mesmo padrão de cores, né? Danger, warning, light, dark, lá embaixo. Então, essencialmente, a ideia é instanciar o alert, definir qual variante eu quero e aí eu reuso o alert em um desses possíveis formatos. Né? Aqui, um modal. Então vejam, eu já tenho a estrutura do modal, a formatação dele pré-definida, botões e tal. E, evidentemente eu posso ir lá, tenho que ir lá definir título, conteúdo, texto dos botões e por aí vai. Né? Mas eu já tenho uma estrutura pronta. Checkbox e radio button. Então aqui nós temos esses elementos já prontos. Simplesmente acrescento lá na minha aplicação. E o objetivo dessa nossa aula era essencialmente dar uma visão de que elementos eu disponho no React Bootstrap. Então todos esses elementos de interface que nós vimos, eles são implementados como o quê? Como componentes React que eu importo nos componentes que eu estou construindo. Muito bem. Então vamos avançar na construção de uma aplicação React, mas isso a partir da próxima aula. E essa aula nós ficamos por aqui.